This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda a mais pessoas encontrarem o nosso conteúdo. A gente agradece muito a sua ajuda. Não ouça o episódio de hoje se você não quiser ficar rico. Todo dia nos deparamos com alguém tentando te vender alguma fórmula mágica para ter sucesso, criar um negócio, ou seja lá o que for. No episódio de hoje, converso com Marcelo Furtado, co-founder da Convênia, e Vitor Andrade, head de Venture Capital na Ace Ventures, para separarmos o joio do trigo quando se fala de empreendedorismo. Quais tipos de conteúdo realmente fazem sentido nesse contexto? Como pensar sobre isso de uma maneira mais clara? A gente pode usar frameworks, teorias e fórmulas prontas? Até que ponto isso funciona de verdade? Vem com a gente descobrir. Estou aqui com ninguém menos do que Marcelo Furtado. Os ouvintes pedem para ele voltar aqui para o podcast, vários e-mails. E Marcelo Furtado, CEO da Convênia, volta aqui. Tudo bem, Marcelo? Muito feliz de estar de volta, e sempre que eu gravo aqui um episódio, não foram muitos, foram menos do que eu gostaria de ter gravado, mas sempre reverbera muito, sempre as pessoas falam assim, nossa, mas você foi bastante polêmico, né? Eu falo, mas eu não acho que eu fui polêmico. Então dessa vez eu vim num novo formato, eu vim num formato mais polido e até um formato que o tema merece. De hoje. Eu acho que sim, até porque o Marcelo tem um infoproduto aí para que você fique milionário em 3 passos que depois ele vai falar. Acompanha até o fim aqui desse episódio. E Vitor Andrade, direto do Recife, né, o pai do Bento, aí está com um filho pequeno em casa, que é o maior empreendimento que a gente pode fazer. O Vitor aí, que é o head aqui de VC da Ace Ventures. Tudo bem, Vitor? E aí, Pedro Van Gertner, sempre bom estar aqui. Acho que, ainda mais com o Marcelo, né? O polêmico, né? Acho que já pode dizer o Marcelo, o polêmico. A ideia hoje é a gente polemizar um pouco mais, Marcelo. Você dura 5 minutos o seu polido. Acho que até o final do episódio a gente vai tirar essa polidez e vamos sair mais coisas, muitas dicas para o empreendedor aqui. Eu tô indo bem até agora. Queria te dar parabéns, Vitor, por ter acertado sobre o nome do Pedro. Parabéns. É verdade. Pô, muito treino, né? No onboarding da Ace, a gente tem um módulo que é a pronúncia do sobrenome do Pedro e do Mike. Boa. O do Mike, eu acho que a escrita do Mike, eu acho que é o segundo teste. Aí é mais difícil. É um código, é um anagrama. A escrita do Mike é um anagrama, né? Mas vamos lá, a gente queria falar sobre fórmulas aqui, né? Pelo título e por conhecer a gente é meio, né, cético em relação a fórmulas de sucesso. Então, a gente já tem um certo viés aqui contra isso, mas a gente vai tentar, ao longo desse episódio, trazer talvez uma forma de pensar sobre esse tema, né? E eu já abro aqui para o Marcelo, né, que está numa fase pouco polêmica. O Marcelo, inclusive, a gente nem falou, né? Depois dá um pitchzinho rápido do que é a Convênia, para quem não conhece a Convênia, que você está criando aí já há uma década, né? Mais de uma década, é um negócio que você já está à frente há bastante tempo, mas responde para a gente, você acha que exista a fórmula para a gente criar um negócio ou não tem como? O fato de eu estar dedicado 100% à Convênia no meu dia a dia e nunca ter criado um curso com a fórmula, acho que indica muito assim do que é, para mim, a fórmula aí de criar uma startup, né? Então, rapidamente, a Convênia é uma solução para que você tenha uma empresa de alta performance através do seu time. Então, a gente tem dentro da Convênia uma plataforma completa para gerenciar todas as rotinas de time, desde departamento pessoal até gestão de talentos, passando por avaliação de desempenho, gerenciar cargos e salários, gestão de férias, e tudo que você precisa para saber
quem que performa bem, quem que não performa bem, quem que você precisa treinar, quem que você precisa promover, para que você atinja mais receita, com menos custo, com mais lucro. Essa é a nossa missão aqui na Convênia, e que também temos um outro produto chamado Caledo, um produto de fidelidade, de loyalty, para que você engaje base, né, e as empresas consigam construir mais fidelização, aumentar a ticket dos seus clientes, aumentar a recorrência de compras. Então, esses são os nossos dois produtos aqui. Sobre o nosso tema de hoje, sobre a sua pergunta, eu acho que não, né? A pergunta simples é não. Não há uma fórmula mágica e eu fico assim bastante curioso de ver como as pessoas têm cada vez mais buscado soluções mágicas, né? Isso a gente está vendo desde os Ozempics da vida, que prometem trazer a sua saúde e sua silhueta de volta com tomar remédio, e ninguém mais quer alimentar bem e ir para academia, sabe? Que é o básico. Parte disso, no meu pensamento aqui, é o seguinte: talvez dê certo, é chato, sabe? Eu não consigo não me lembrar do Warren Buffett falando essas coisas. Eu falo, é chato, minha estratégia é chata, as pessoas ficam me analisando o tempo todo aqui, mas como é que é? Não é chata a estratégia, eu estou comprando o mesmo papel há 15 anos, e é isso, né? E o papel é chato, não é uma empresa super hypada, etc. Eu compro o básico, coisas que eu entendo e que dão dinheiro e que vão crescer, é o básico. E as pessoas, às vezes, eu acho que querem, por incrível que pareça, acreditar que o básico não é o suficiente e que eu preciso de algo a mais. Tem algum segredo, tem algum truque, tem alguma coisa que vai me tirar e vai me fazer bem-sucedido, vai criar minha startup através dessa receita aqui de X passo. Então, eu acho que tem muito de querer fugir dessa realidade, sabe? Que às vezes o básico é muito mais poderoso. Por outro lado, eu noto que essas fórmulas de startup, o segredo para o sucesso, etc., às vezes eles são os famosos clickbaits, né? Então, aquilo que a gente fala, às vezes, talvez um título de um livro, o título de um artigo, o título de uma matéria, que só quer atrair visitantes ali, atrair tráfego, mas que muitas vezes tem conteúdo que é interessante, que pode ser conteúdos que sirvam para inspirar, que sirvam para a gente, sei lá, começar uma trilha diferente. Talvez eu esteja inseguro e queira começar uma história, e talvez tenha conteúdos ali que me ensinem de fato algumas coisas que me tirem do zero. Então acho que nem tudo está perdido, né? A gente tem que separar um pouco essa história, depois a gente pode falar mais o que dá para se aproveitar dessas fórmulas mágicas, mas sem dúvida nenhuma, assim, eu desisti de encontrar fórmulas mágicas para as coisas, e eu acho que não há uma fórmula também para startups. E você, Vitor, o que você diria? Em Recife, existe uma fórmula que a gente não tem acesso aqui? Infelizmente não, pessoal. A gente não vai conseguir cortar esse caminho. Mas eu vou muito na linha do Marcelo, né? Eu acho que, até usando o próprio exemplo da Convênia, né? Há 10 anos, a gente tinha muito menos informação e referência para poder, não diria cortar caminho, mas acelerar o aprendizado. Eu acho que a gente não precisa aprender 100% com nossa realidade. Acho que a gente pode partir de algum lugar que alguém já aprendeu e trazer isso para testar. E aí eu diria, talvez, que a gente não tem fórmula, mas cada vez acho que alguns princípios de, como eu construo um negócio. Primeiro, aí parece óbvio, mas nem todo mundo está fazendo mais, né? Que é aquela do sair do prédio que a gente escutava lá atrás do Lean Startup. Eu vejo hoje tem gente que está olhando muito para dentro e não está fazendo o óbvio, que é, vou falar com o cliente, entender o que é que esse cara, qual a dor do outro lado. Falar com o meu atual cliente e entender por que ele usa e como ele usa o meu produto. Então, eu diria que fórmula não tem, mas acho que hoje já tem muito mais material que você pode, como o Marcelo saiu, não precisa sair do zero, você não precisa criar tudo do zero, você pode começar com alguma coisa, mas entendendo aquela coisa como ponto de partida, mas não como uma regra. A gente até discutiu isso em outro episódio, que playbook é feito em geral depois que deu certo, num contexto que já não é mais o mesmo. Ou seja, o playbook que a RD usou, você hoje não consegue usar mais, porque o contexto mudou. Agora, dá para aprender o que foi feito lá atrás? Dá. Dá para usar isso como uma boa hipótese para testar? Sim. Então, eu diria que não tem fórmula, mas tem talvez boas hipóteses para você começar algum negócio.
entendendo que a maioria delas a resposta vai ser não validada ou vai ser negativa. Vitor, eu quero chamar a atenção para todo mundo que está ouvindo, que eu acho que você falou um ponto assim importantíssimo, que é o contexto que as coisas são feitas, né? A gente tem muito a mania de consumir frameworks, manuais, listas, etc., dos americanos, por exemplo, que tem um contexto completamente diferente do nosso aqui no Brasil. Completamente diferente, em todos os aspectos. Se a gente for olhar, vamos falar de startups techs, né? Se a gente for olhar a digitalização média de uma pessoa nos Estados Unidos e no Brasil, é diferente. Se a gente for olhar liquidez, ou seja, disponibilidade de capital para você capturar no seu negócio, totalmente diferente. Nível de concorrência é totalmente diferente. Qualidade de mão de obra é totalmente diferente. Tudo é diferente no contexto. E eu acho que isso que você falou é muito importante. E você que está ouvindo a gente aí e talvez pensando assim, tá, mas putz, eu estou seguindo uma fórmula aqui. Eu estou me alimentando de uma fórmula que talvez parece ser bem sucedida. Legal se você se inspirar por ela, mas se você tiver clareza no contexto que você está, senão você corre o risco de realmente assim, ir para um caminho que aumenta a probabilidade de fracasso do seu negócio. Muito se falava lá atrás, né, a gente começou a convênio em 2013, como o Vitor falou, e nos acompanha desde então. Muito se falava sobre o modelo de captação de startups no mercado americano. Deveríamos fazer o mesmo aqui. Só que era claro que a gente tinha uma falta de liquidez em algumas etapas, né? Então, captar talvez o tal do investimento anjo tinha, o investimento seed, que é um pouco mais caro, tinha. Série A já tinha menos, Série B não existia no Brasil naquela época. Então eu olhava aquilo nesse contexto e falava assim, mas como que eu vou entrar nessa trilha e depois eu vou ficar sem liquidez lá na frente no modelo de negócio que precisa de capital? Esse é um exemplo, né? E você que está ouvindo a gente aí, que está montando a startup, talvez no começo, ou até mais adiantado também, o grande lance de ter uma startup é ter o papel em branco. É isso, o ativo seu como empreendedor está em transformar esse papel em branco em algo útil para o mundo, em algo que gere riqueza para você e para quem vier investir em você, que gere emprego. E esse é o maior trabalho do empreendedor, é ter esse papel em branco e fazer acontecer. Então, se inspirar em modelos, em fórmulas, útil. Achar que isso é a receita de bolo, se você pesar tudo e colocar no forno vai sair, eu acho que é o perigo sem olhar o contexto que a gente está. Eu acho que você falou no início, né? A gente falou brincando, aquela coisa de, perder peso. Cara, se você vai na livraria, quantas dietas malucas existem para perder? Come só isso, dieta só carnívora, dieta vegana, dieta não sei o quê, qual que é mais saudável? E a pessoa que vai, não, peraí, o que que eu... E no final do dia, quando a gente dá um step back e entende os princípios por trás da coisa, eu acho que o Vitor falou essa palavra, não, peraí, no final do dia eu tenho caloria que entra, caloria que sai, né? Eu tenho micronutrientes, eu tenho macronutrientes, né? E a gente vai ver, cara, que os princípios são mais importantes do que o método. E então, outro dia eu estava tentando destilar os princípios das principais metodologias, né? Eu estava pensando, Lean Startup. Bom, Lean Startup ao invés de ir desenvolvendo tudo, você vai testando as hipóteses do que você quer fazer com clientes e gasta o menos possível. Só gasta o que for validado, né, com o cliente. A gente pensa lá, receita previsível. Não, em vez de eu ter um vendedor que faz o processo ponta a ponta, eu especializo áreas e eu consigo controlar isso como máquinas. E aí, se eu olho o princípio, fica mais fácil de eu aplicar aquilo no meu negócio. Se eu aplicar a metodologia, talvez isso fique difícil. E eu acho que muitas vezes o que a gente recebe no mercado, e eu estou pensando assim, alguém que está no início, sei lá, alguém mais jovem, que busca aconselhamento para criar um negócio, eu acho que muitas vezes é mais confuso do que deveria ser para essa pessoa. Não, eu vou beber na fonte, vou pegar o conceito do Lehman. Não preciso sonhar grande, porque
Legal, mas ok, mas o que eu faço no primeiro dia do trabalho? Como é que eu arranjo o cliente? Quer dizer, e eu acho que a gente está hoje inundado de conselhos por todos os lados, e eu não sei como que a gente filtraria isso, Marcelo? Como que a gente pode ajudar alguém a olhar, espera aí, o que eu deveria prestar atenção de fato? Excelente pergunta. Aqui, eu acho que tem justamente o ativo nosso que faz a diferenciação entre um empreendedor de sucesso e um empreendedor de fracasso. E não precisa nem ser um empreendedor, alguém que está começando. Imagina uma empresa multinacional que quer inovar seus processos e começa a olhar manual de startup, por exemplo, e fala, não, eu vou aplicar isso aqui. É exatamente a mesma problemática ela vai entrar, né? Porque ela também tem que entender contexto, essa pessoa também tem que entender a cultura que ela está inserida. Qual que é a diferença, para mim? É o ser humano que está consumindo essa informação, de ter uma coisa que chama fator, que é senso crítico em relação a essa informação. Leitura do que eu tenho de contexto. O que eu quero fazer da vida? Qual que é a minha paixão? Qual que é o meu ativo aqui para entregar? Eu tenho uma brincadeira, que eu tenho duas filhas, uma de 10 e uma de 8 anos. E eu tenho uma brincadeira que eu faço com elas umas 2, 3 vezes por semana e se tornou divertido, que é o seguinte. A brincadeira chama fato ou opinião. E eu pego o valor econômico, que eu assino, eu gosto de ter o valor em papel, e eu pego o valor econômico e eu escolho frases do jornal e eu falo, isso é um fato ou é uma opinião? E vocês façam essa brincadeira e vejam como é difícil hoje em dia você discernir o que é fato, o que é opinião. Se a gente estivesse lendo manuais, etc., falando, não, peraí, isso aqui é um fato, isso aqui é uma opinião. Eu estou lendo um manual, e vamos abstrair aqui só para facilitar, né? Eu estou lendo um manual, eu baixei um guru que vai me ajudar a emagrecer, e esse cara fala assim, não, beleza, você tem que comer ervilha 20 vezes ao dia e jejuar 24... O que ele está me falando? Ele está me falando para baixar a caloria. No final, esse é o princípio da história. Ok, se eu conseguir discernir isso e ele me ajudar a entender isso através da ervilha, ótimo. Se eu baixei o Lean Startup, lá, Startup Enxuta, li o livro e eu entendi o conceito de MVP, que existe na ciência há 100 anos, que é validação de hipótese, ótimo. Eu não entendi até agora. Agora eu entendi. Veio numa linguagem que é compreensível para mim. Ótimo. Mas eu tenho que discernir essa história. Então, o que eu estou entendendo aqui? Eu estou entendendo que eu preciso testar coisas, sair do prédio, conceitos que podem ser melhor, né, interpretados dependendo da linguagem. Se eu conseguir fazer isso, veja, quem interpreta melhor e quem filtra melhor, cria o diferencial competitivo. O diferencial competitivo está aí. Se fosse tudo pasteurizado através de fórmulas, não existiria diferencial competitivo. Não existiria uma empresa com um diferencial como a Meta, como a Apple, como o Google, seria todo mundo igual e não teria nenhuma criação de riqueza. Existe um diferencial quando você, ser humano, recebe essa informação, interpreta de alguma forma, digere de alguma forma e, principalmente, executa. A execução da história, no final, eu acho que tem um papel, uma importância que, muitas vezes, esse é o perigo das fórmulas, da execução ficar em segundo plano. Né, dela ser subvalorizada nessa história. Só na linha, acho que do Marcelo, né? Se existisse forma, todo mundo isso é só executasse ipsis literis o que estava na fórmula, todo mundo era igual, se todo mundo era igual, não tem diferencial, não tem margem, não tem startup, que é algo que cresce de forma exponencial. Algo que ele trouxe, que eu gosto que acho que ele falou muito bem, para mim, assim, tudo começa nos founders daquela empresa. A empresa que o Marcelo construiu, a Convênia, se eu fosse construir, nunca seria igual, porque eu parto de lugares diferentes. E muitas vezes eu vejo empreendedores olhando para como a empresa do vizinho foi construída e falo, legal, você não vai construir igual, esquece. Você não vai ser a empresa igual a dele. Olha para você e teus co-founders e vê assim, o que é que vocês fizeram que é diferente dos demais? Provavelmente aqui tem uma boa dica de por onde começar a construir o teu negócio. Então, uma empresa de RH, a Convênia, ela tem a ver com o Marcelo, os co-founders dele. Se eu e o Pedro formos construir uma empresa, provavelmente de RH, com a mesma visão geral, ela não seria igual. Nosso jeito seria diferente, porque o Pedro veio de outro lugar, eu veio de outro lugar, a gente viveu outras coisas.
Então, eu gosto muito de perguntar para os empreendedores quando a gente conversa o que é que veio antes, né? Me conta um pouco da história antes, porque explica muitas vezes algumas decisões de negócio e é muitas vezes aqui que está o diferencial do teu negócio. Aí eu uso até a ideia do molho, né? Legal, pode ser que tenha uma fórmula que dá os princípios gerais, mas sem o molho, você é tudo meio sem graça, tá todo mundo muito igual. E você não vai construir um negócio relevante sem molho, com um negócio assim, todo mundo igual. Então, olha, óbvio, acho que os princípios ajudam, mas pensa nisso, como é que vocês, no primeiro momento, tem um molho, e esse molho vai crescendo e vai mudando a partir do momento que você cresce, mais coisas vão acontecendo. Então, a fórmula é o basicão ali, que te ajuda talvez a sair de algum lugar, mas entenda que fórmula sem molho, você não tem um negócio relevante. Agora, eu vou trazer uma polêmica do bem. Polêmica pacificadora, vamos chamar assim. Que é assim, muita gente fala assim, tá, os gurus, pô, bando de, né, tem estelionatário, guru, tal, porque que esse cara fez? Esse cara não fez nada, é só um guru. Mas eu vou fazer uma reflexão aqui, quero que, né, você que está ouvindo aqui, a gente pense. O guru, se ele levar uma mensagem boa, um princípio bom, ele não tem um mérito na comunicação? Talvez ele tenha. Talvez o guru, um guru que, putz, nunca fez nada, talvez, mas ele conseguiu interpretar um conceito e consegue levar isso adiante, talvez ele tenha mudado a vida de muita gente para frente ali, né? O que a gente chama de guru, hoje em dia de forma pejorativa, sem dúvida nenhuma, ele tem um alcance de uma mensagem que pode ser importante para você se inspirar e começar a criar coisas ali que sim sejam autorais, que sim sejam diferenciadas, que sim tenham uma... Mas qual é o ativo desse guru? É comunicação. Talvez ninguém tenha percebido que o produto dele não é talvez conteúdo que ele fala, mas talvez a comunicação que ele tem de uma forma muito boa. E isso pode ser visto como um lado positivo, sabe? Eu prefiro muito mais um guru que vai levar as pessoas para uma alimentação saudável e vai fazer exercício, etc., do que um cara que fica fazendo dancinha no TikTok. Mas esse sou eu, entendeu? Eu prefiro, eu acho que ele está levando pessoas para um caminho melhor, para um final melhor. Então, de novo, como que a gente separa um guru do... Eu acho que primeiro, sem julgamento, acho que é legal de ver, e você tem que criar o seu senso crítico. Você tem que criar o seu conteúdo. Quanto mais você lê, quanto mais você se aprofundar, quanto mais você interagir com pessoas, quanto mais você arriscar, quanto mais você executar, mais você vai criando esse conteúdo autoral que vai te permitir ter uma peneira melhor ou pior. Eu vou na linha da polêmica também saudável, né? A gente escuta muito que, mas o cara fez. Mas às vezes ele fez aquele caso. E isso eu acho que é importante a gente, às vezes, óbvio, se inspirar, como o Marcelo comentou, se inspirar em boas histórias, sem dúvida é legal, porque tem ali coisas que você pode puxar. Mas a gente também tem que tomar cuidado, né, com aquele guru que é o que fez um negócio e falou assim, olha, é desse jeito que faz. E dificilmente ele usaria o mesmo método para criar a próxima empresa. Então, um cuidado que eu também gosto, assim, a gente olha muito para a prática, sem dúvida, mas cuidado para não olhar um único caso, que ele normalmente, o caso sucesso, ele já é uma exceção em si, e muitas vezes as explicações vêm depois do fato. Você já rodou, aí fala assim, porque tal coisa funcionou, mas podia não ter funcionado. Então, um olhar, por exemplo, que a gente tem aqui na ACE, a vantagem de ver muitos negócios e acompanhar muitos negócios é que gera alguns aprendizados a partir de múltiplos casos. Então, quando eu vou dar uma sugestão, não é porque eu vi uma empresa fazendo isso, né? É porque a gente vê várias. Então, por isso que eu até considero que muito do papel nosso, né, como Venture Capital e lá de aceleradora, era exatamente como é que eu vejo padrões e olha, isso é um bom ponto de partida para você testar, porque a gente viu várias vezes isso acontecendo, do que ser aquele único caso que a gente toma como verdade. Então, eu vou também na linha do Marcelo. Cuidado com os gurus que fizeram um grande caso e que diz que isso é a regra para tudo que está sendo feito a partir de agora. Porque nem ele o executa usando o mesmo método. Tenho certeza absoluta disso. Eu vou na linha do que o Marcelo falou, né? Eu acho que se o cara conseguir fazer você sair da cadeira e se mexer e começar a fazer exercício, porra, pode ser um método maluco, mas de repente, depois de usar esse método, você fala, peraí, não tem outras, né? Ou aquela pessoa que faz você tirar sua ideia do papel e começar a fazer, né? Eu acho que tem um impacto porque essas pessoas chegam
a muita gente e não tem outro canal para chegar, né? Ninguém vai pegar o livro da biografia do não sei o quê, né? E às vezes essa é uma forma de você ser exposto a tudo isso, né? Eu acho que é extremamente válido. Tem que, claro, tomar cuidado. Qualquer um que promete ficar rico rápido, ou fala que, na forma que você tem, só tem, é isso, né? Fique preocupado. Mas o que eu acho que é muito legal de criar negócio, eu acho que o Marcelo cobriu um pouco isso, o nosso cérebro, ele quer encontrar uma regra para que a gente consiga entender, né? A gente tenta buscar uma regra. Mas cada livro que a gente lê de uma biografia de empreendedor, A ou B, a gente vê, peraí, o que esse cara... Nossa, eu nunca faria isso desse jeito, e a pessoa faz, e às vezes a gente encontra duas empresas no mesmo setor, que tem faturamentos até semelhantes, e aí você entra nas operações, elas vendem de maneira completamente diferente, o produto funciona diferente, então, assim, mesmo empresas que estão no mesmo setor, muitas vezes operam e pensam de outra forma. E eu acho que a gente fala muito de fórmula, mas para tentar colocar numa caixinha e dar um certo conforto de que existe um método, um jeito de fazer isso, mas eu acho que tem aquela visão proprietária, a sua, né? Que é, o que eu estou colocando no mundo, né? Qual a minha expressão do que eu pensei no mundo. E eu acho que o que mais me motiva do empreendedorismo é ver quanta coisa diferente existe, quantas formas que existem de resolver o mesmo problema existem. E outra coisa que eu fico pensando, às vezes a gente fala, não, esse cara aqui, ó, vou dizer, o case é o seguinte, o cara tinha esse problema aqui, aí ele pegou e criou uma equipe de vendas que... A gente sabe que não é isso. Existem dezenas de outras coisas que foram feitas que não são só isso, e às vezes a gente acaba se restringindo àquilo, né? O que eu acho que é especialmente duro para quem está no início. E o que você diria, Marcelo? Você que já seguiu 1000 fórmulas, já se inspirou de vários lados, já errou, já acertou, e como é que a gente cria o conforto de colocar o nosso pensamento proprietário no negócio que a gente está criando, né? Como é que a gente cria esse conforto e não parece que eu estou pecando, indo contra os gurus? Como é que a gente cria essa capacidade de enxergar as coisas de uma maneira talvez até mais clara em relação ao que eu estou fazendo? Eu já segui todas as fórmulas, tudo, e ainda estou acima do peso. Mas vamos lá. Essa é uma excelente pergunta, né? E ouvindo você falar, me lembra aquela história. A versão é sempre de quem ganhou a guerra. A versão que a gente escuta é sempre de quem ganhou a guerra, né? Então, para todo mundo que conseguiu fazer a venda de um framework e tal, tem 100 que não conseguiram fazer nesse framework, que você nunca vai ouvir falar, porque nunca vai ter um microfone, nunca vai ter um holofote. E sobre essa pergunta de como, né, a gente ter esse conforto, eu vou contar uma história aqui que eu acho que é bem interessante, assim, sobre formato que a gente deve encarar as coisas. Até a convite da ACE, que foi apresentado para o Google for Startups, dava mentorias lá, e eles falaram assim, moça, dá mentoria sobre gestão de pessoas, a gente queria te convidar para facilitar um programa chamado Leaders Lab, um programa de liderança. Eu falei, não, sem chance, eu não sou líder, eu acho que eu sou péssimo líder, eu tenho muito a aprender. Não, relaxa, a gente também acha isso. A gente só quer que você facilite um conteúdo nosso aqui. Eu falei, beleza, ótimo, vou até aprender. Na minha cabeça foi, é agora. Eu vou aprender a fórmula do Google para liderar, né? Os frameworks do Google de liderança. E o programa chamava Leaders Lab, como eu disse. E primeira coisa que a gente, como facilitador, aprendeu ali, com um time excepcional que criou o programa, que inclusive agora virou um livro, que tenho muito orgulho de ter sido citado num livro, inclusive. E aí, primeira coisa que eles falavam é o seguinte, por que vocês acham que esse programa chama Lab, Leaders Lab? Eu falei, não sei, né? Aí eles falavam, porque o conceito de laboratório é um conceito de teste.
não é um conceito de algo pronto. Você não vai num laboratório assim, eu vou lá aplicar uma receita. Você vai na cozinha fazer uma receita de bolo. O laboratório você vai testar coisas aqui. Liderança, eles diziam, ele é muito isso, porque não adianta a gente vir e falar assim para um founder no Brasil, a mesma coisa que eu falei para um founder no Japão, como ele tem que tratar a sua equipe, como que ele tem que agir, como que ele tem que fazer, porque é diferente. A pessoa é diferente, a cultura é diferente, a empresa dele é diferente. Então, a ideia desse programa é um programa de experimentação. A gente vai trazer algumas ideias, essas ideias vão quebrar a cabeça de quem está ouvindo, e depois a gente vai tentar convergir e a própria pessoa vai convergir em um outro lugar. E eu achei isso genial. Genial. Isso vem um pouco, né, bebe um pouco do conceito do Design Sprint, que é o que eles falam do diagrama da inovação. Então, você que está ouvindo aí a gente, pense num diamante ali, pense num losango. Esse losango ele abre e depois ele fecha, e é o tempo todo isso. Você diverge na ideia, daí você converge. Para a gente aqui, eu acho que é a mesma coisa. Como que eu tenho o conforto de que, eu estou fazendo algo autoral, mas que será que não tem alguém que já fez algo mais fácil que isso? Eu acho que o tempo todo você tem que estar exposto a conversar, dialogar, entender, ler outros livros, principalmente dos assuntos que te interessam, dos assuntos que talvez você tenha mais dificuldade. Eu estou começando agora. Eu vou ler talvez sobre criação de produtos, sobre desenvolvimento de testes, desenvolvimento de protótipo, talvez eu ler sobre isso. Agora eu estou em outra fase de escala e atingir um topo. E todo mundo aqui, até hoje, eu estou aqui depois de 11 anos e vou continuar pro resto da vida aqui com dificuldades na empresa e procurando referências e ligando para o Vitor, falando, me ajuda aqui com isso, pelo amor de Deus. E ele vai falar, já sei quem pode te ajudar. E a partir dessa ajuda, a partir dessa leitura, a partir dessa forma que você leu, desse framework, etc., o que eu costumo pensar lá no Leaders Lab? Esse framework, esse manual, essa conversa vai me ajudar a divergir minha cabeça. Ele vai me ajudar a virar e falar, tá, é algo diferente. Eu vou ter que pensar e vou ter que convergir para um outro lugar onde eu não estava. E eu acho que o tempo todo você tem que fazer isso. É o tempo todo. Quando você acha alguma coisa que funcione, eu acho que é interessante você documentar. Eu acho que é bom você documentar numa fórmula pessoal aí e falar, isso aqui funcionou. E eu saí do ponto A, estou no ponto B, legal, isso aqui funcionou, agora eu estou no B. E aí você diverge de novo, agora eu quero ir para o ponto C. Você nunca vai chegar nos pontos, né? Tem até uma teoria muito interessante que você tem a estratégia direcionada, que é a estratégia que você fala, quero ir do A para o B. E você tem a estratégia que surge no meio do caminho, que é o que acontece normalmente. Eu estou indo no A para o B, quando eu estou no meio do caminho apareceu um monte de outra coisa, oportunidade, etc. Então, é o tempo todo isso. Eu leio sobre fórmulas, a gente tem que ler sobre fórmulas, isso não acontece fácil, assim, do jeito que eu estou falando, né? Não acontece... eu não estou no alto da montanha lendo um livro e daí eu tenho a epifania, daí eu volto para o escritório. Não, isso acontece de forma caótica no dia a dia mesmo. E aí tem hora que eu tenho que parar tudo, pegar uma folha em branco e falar, calma, deixa eu lembrar o que eu estou fazendo aqui. Deixa eu me organizar. Deixa eu criar um documento aqui para eu, né, organizar minha cabeça. O que eu tenho de mind map aqui no meu Miro é um negócio assim extraordinário. Talvez o Miro vai me cobrar um dia servidor, porque... Mas eu acho que é isso. Eu acho que você nunca vai ter essa certeza, mas você vai ter um pouco desse sentimento, dessa sensação de que isso funciona para mim, isso está funcionando, isso não está, eu tenho que ajustar e assim por diante. Mas isso que é legal, né, Marcelo? Assim, no final do dia, é um ato criativo, né? E isso eu demorei para entender, né? Que o negócio, e eu acho que talvez no Brasil a gente tenha sido educado a estruturar e otimizar e Seis Sigma, e assim, o Deus da qualidade acabou norteando o nosso arcabouço teórico de gestão, né? O que faz com que o pensamento original não seja tão valorizado. E eu acho que o mais legal é isso, cara, é você criar o ato criativo de colocar um negócio no mundo. Tem arte, né? Tem ciência, mas tem um componente de arte, e eu acho que essa convergência, divergência é o exercício. Já garantiu seu ingresso para o ACE Summit 2024? O ACE Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo.
Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 162 e co-founder da startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Pronto, de volta à conversa. Agora eu queria fazer uma rodada aqui com vocês. A gente tem um monte de metodologia, né? Às vezes eu queria botar numa mesa todos os caras de todas as metodologias. Ó, galera, tô com esse problema aqui, porque elas são desconectadas, né, em alguns aspectos, mas quando a gente pensa sobre todas essas metodologias, o que não te dizem, né? O que está fora disso? Quais são os aspectos que, por exemplo, eu vou dar um primeiro exemplo. Ninguém fala sobre a dureza e a ambiguidade que você tem que lidar todo dia como empreendedor, porque você está com um canvas em branco, né? E eu até entendo o apelo da metodologia, porque você se agarra a alguma coisa concreta, né? Porque você está basicamente exposto ao incerto, né? Em tudo que você faz, e não tem um chefe dizendo se você está certo ou está errado. Basicamente é isso, é tentativa e erro, é você aprender, estudar. Então, assim, que mais, Vitor? Como é que o que está fora disso? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que aquela também, a metodologia não conta que você está brigando no campo de batalha e não está olhando ele de cima, né? As metodologias muitas vezes fazem você olhar, não, eu vou montar um master plan aqui, vou executar. Só que você está ali na guerra, batendo, apanhando e tendo que tomar decisões. Então não é incomum a gente ver empreendedores que a gente sabe que são muito bons, mas que não estão conseguindo tomar decisões que parecem óbvias. Por quê? Porque o cara está no campo de batalha, ele não consegue às vezes subir um pouco e fazer. Eu acho que essa é uma das coisas. E outra é que startup e quase todas as empresas é um jogo com pessoas, né? Então as coisas não funcionam apertando o botão e só dizendo, ó, faz isso e executa. Você tem que lidar com as pessoas, com os objetivos delas e a conexão desses objetivos com os teus do negócio. Então, para mim, muitas das metodologias ignoram o fato de que a gente é ambíguo e é ambíguo por ser também talento ali. Você tem que lidar com atração, retenção e fazer isso acontecer. Então, acho que as metodologias muitas vezes esquecem que no final do dia o principal componente não é um negócio tão objetivo só. A gente tem gente ali, acho que o Marcelo talvez seja a melhor pessoa, não só por ter o negócio, a startup, como ser de RH. Então, acho que esse olhar de o campo de batalha, você está ali lá guerreando e muitas vezes você não consegue olhar por cima, que é o que metodologias pregam, e esse olhar de que, eu tenho que mover talentos para fazer isso acontecer. Então, muitas vezes você não fala tanto desse aspecto. Eu concordo 100% e adicionaria aqui que a metodologia não te conta é que ela também está em evolução. Então eu lembro muito do caso dos squads do Spotify. Cara, aquilo era uma febre, assim, porque o Spotify publicou num formato tão bonito, tão gostoso de ler, tão óbvio, que você era levado a crer que aquilo era... Assim, o mensageiro era tão bom que você era levado a crer que aquilo tinha sido, né, algo pronto, estava finalizado. E depois de 2, 3 anos eles voltam e falam assim, peraí, tem umas coisas aqui que a gente mudou. Porra, eles estavam mudando. Enquanto estava todo mundo implantando, eles já estavam mudando as coisas que não estavam funcionando lá. Então, entenda que a fórmula que você está usando também está em evolução. E ótimo que esteja, ótimo, porque isso significa também que a parte lá está pensando sobre o assunto, está evoluindo, deveria ser até um trabalho coletivo de, beleza, eu peguei essa fórmula, mudei, funcionou isso aqui, seria ótimo que se o mundo fosse perfeito a ponto dessa contribuição ser coletiva. Acho que isso é uma coisa que não se conta. E eu acho que uma coisa também que você tem que prestar muita atenção é que você pode ter falso positivo nessa história. O que é falso positivo, tá? Que eu estou chamando de falso positivo. É o seguinte, se você colocar qualquer metodologia de gestão de catraca na Apple, ela vai vender 20% a mais no ano que vem. Qualquer metodologia. E eu posso pintar isso como, eu mudei a forma de entrar aqui, eu virei a catraca para o oeste porque está virado para o sol da manhã, e agora a turma quando entra ele vê o quadro do Steve Jobs que dá inspiração e tal.
Beleza, eu posso contar isso de uma forma que é isso, então vou lá agora na minha empresa e vou mudar a catraca. E às vezes isso não teve um impacto significativo, porque é impossível você medir o impacto que as coisas têm direto em um negócio. Quando o Spotify fez o Squad, etc., ótimo, mas o Spotify ele era uma empresa que ia dar talvez por outros motivos tão certo quanto deu, e talvez aquele Squad talvez nem tinha tanta importância assim, e ninguém nunca vai saber isso, né? Porque é difícil a gente mensurar. Então, até para guardar na cabeça aqui de quem está ouvindo, tem a história do vinho, né? Uma taça de vinho faz bem. Começou-se essa história, uma taça de vinho faz bem, a taça de vinho faz bem, a taça de vinho faz bem, maravilha, então estou liberado, tomar uma taça de vinho. Quando foi isso, agora surgiu diferente. Agora não, putz, o vinho não faz bem para nada, nada o álcool ajuda. Mas então o que faz bem? Não, fazia bem porque quem tomava a taça de vinho versus quem não tomava, relaxava mais à noite. Porque você não toma a taça de vinho discutindo sobre negócio. Você estava lá com a sua esposa, com seu marido, tomando a taça, e relaxava no sofá, e criança brinca. Era isso que fazia bem. E o vinho era um artefato. Não era a base da cultura. A gente tem que tomar cuidado porque as metodologias não trazem isso, né? E podem dar esse falso positivo de achar que aquilo era resultado de sucesso. Talvez não. Talvez era outras coisas mais complexas que nem a própria pessoa conseguia destacar. É o que acho que o Marcelo usou um exemplo, meio que a metodologia devia ser open source, né? A metodologia devia ser aberta a contribuições, porque como vocês já falaram, né? Toda metodologia ela simplifica uma realidade. Então, não achem que alguém executou exatamente aquela metodologia de primeira e funcionou. É o que o Marcelo Pedro comentava. Muita coisa no meio do caminho deu errado e você falou assim, legal, acho que isso aqui deu minimamente certo, então virou a nossa metodologia. Mas ela é resultado desses erros também. Então, às vezes a gente simplifica, mas os erros ajudaram a chegar aqui. Então, os nossos erros também vão ajudar a chegar, talvez, o nosso jeito de fazer as coisas. Então, tomar cuidado, porque a metodologia ela é necessariamente, claro, né, para facilitar, uma simplificação de algo que teve muito mais erros até chegar aquilo. Ninguém criou aquela metodologia de primeira. Já saibam disso. Então, cuidado para não achar que é só usar e executar, porque ele também não fez assim. Eu tenho uma história do Spotify. Uma vez eu estava dando uma aula, e aí eu tava umas 50, 100, sei lá, 60 pessoas, e eu lá arrasando, mostrando o case do Spotify, tribos e squads e mostrando tudo, né? E caindo o queixo da galera, pô, que legal, agile. Aí acabou a aula, veio um cara, Pedro, tudo bem, cara? Pô, gostei muito da tua aula. Eu trabalho no Spotify, sou diretor do Spotify, e eu nunca tinha visto isso aí. Isso aí que tu mostrou, eu nunca vi. Isso é a primeira vez que eu vi, achei fantástico. A gente vai ver se implementa aqui no Spotify. Então, pra gente ver, né? Nem o cara do Spotify... Não é possível essa história, não é possível, é verdade. Juro por Deus. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. O cara veio me cumprimentar, pô, me deu vários insights, isso aqui que você me mostrou do Spotify. Então, eu acho que esse ilustra, né, muito bem esse ponto aqui que a gente está falando. E eu acho que uma coisa que eu, agora, ouvindo vocês, é que eu acho que as metodologias não mostram, é que às vezes a gente acha que o problema é num lugar, mas o problema é em outro lugar, né? O que tem correlação com isso que o Marcelo falou da catraca do Steve Jobs, que é, porra, não estou vendendo. Bom, se eu não estou vendendo, meu problema é na minha máquina de vendas. Então eu tenho que corrigir minha máquina de vendas. Daí fico lá o ano inteiro, contrato aquilo, treino, todas as metodologias que pode imaginar, leio o Predictable Revenue, Sales Acceleration Formula, todos esses livros, e vou lá e não acontece nada. E por quê? Porque o problema era a máquina de vendas, o problema era a proposta de valor do produto, o problema era o produto, o problema era anterior a isso aí. Então, às vezes, a gente quer resolver uma coisa muito periférica, que, na verdade, esconde talvez um problema mais central e mais fundamental, e quanto mais fundamental o problema, menos metodologia a gente tem, né? Porque a gente tem que sentar e discutir
a essência do, o que a gente está fazendo, qual que é o valor que a gente quer entregar, como é que a gente está fazendo isso. E por mais que tenha metodologia de produto, são metodologias que trazem um grau de conforto, mas elas não... Cara, a gente tem que parar de fazer isso aqui e começar a fazer aquilo ali. Esse tipo de coisa é muito difícil, esse tipo de decisão é muito difícil de tomar, e eu acho que é muito mais confortável, né, eu me abraçar, né, numa metodologia específica, né. Agora, vamos pensar o contrário aqui. Deixa eu só para complementar rapidinho sobre isso, porque também, olha como é complexo, né? E que ótimo que seja, porque fica divertido. Por outro lado, só vai dar resultado se você também tiver um tempo de maturação. Você não vai implantar as coisas e... A gente acabou de passar por uma mudança na Convênia aqui estratégica, a gente tinha um produto muito focado em departamento pessoal, a gente incorporou gestão de talentos, a gente incorporou inteligência artificial para ajudar a saber qual time performa mais, qual time performa menos, para liderança saber quem que ela tem que demitir, quem que ela tem que promover, quem que ela tem que treinar. Isso demorou 1 ano e meio. E você tem que confiar na estratégia, você tem que confiar um pouco, obviamente tendo essa intuição do empreendedor, tendo esse sentimento, para as coisas maturarem, porque senão fica aquela anedota, né, da pessoa que é especialista em produtividade porque ela lê sobre produtividade o dia inteiro. Tipo, ela não faz nada, mas ela lê sobre produtividade. Não, isso não é especialista em produtividade. Então você tem que ter ótimo, vou ler sobre uma fórmula, sobre uma coisa que faz sentido, vou implantar, vou alterar, vou ajustar e tem que maturar em algum momento. Então olha como é complexo, né? Você não pode usar só uma, mas as que usar você tem que também deixar maturar. Infelizmente a gente não vai trazer fórmulas aqui, infelizmente. Tem o Delta T, né? Tem o Delta T que às vezes a nossa tem que ser meio Warren Buffett às vezes. Tem que ser meio Warren Buffett da gente, né? O que está acontecendo agora é fruto de coisas que a gente fez lá atrás, né? E o que vai acontecer no futuro são decisões que eu vou tomar agora e às vezes tem uma maturidade que tem que acontecer. Eu acho que tem a maturidade do negócio, tem a sua maturidade, né? Como empreendedor, de você ter um olhar um pouco mais de longo prazo, né? Respeitar um pouco até a sua jornada evolutiva também, entender o que você é bom, o que você não é bom. Olhando tudo isso aí, agora arrumando aqui para o nosso final, né? O que a gente poderia dar de conselho final aqui quando a gente pensa em tudo isso que a gente falou? A gente, obviamente, não falou que as metodologias são ruins, né? A gente está colocando aqui as limitações, né, formulaicas do modelo, então, tanto que a gente consome todas elas, né, a gente estuda todas elas, mas o que a gente poderia dar de conselho aqui que de alguma maneira amarre os pontos que a gente falou? Vamos começar aqui com o Vitor Andrade. O que você diria, Vitor? Boa, eu acho que primeiro é usar como inspiração e testar. Eu acho que também o recado que ficou o tempo todo testa dentro do teu contexto. Um que eu acho que é super importante, que acho que está em várias das metodologias, mas muitas vezes a gente para e a gente esquece disso, que se você já tem cliente, você fala com esse cliente, conversa com ele, entende como ele usa o produto, ou seja, você tem dados ali, na linha de método científico, né, dados primários, você está ali vendo a realidade acontecer. Se questione sobre esses dados, converse com o cliente, porque isso vai trazer muito mais o terreno do que aquela visão mais ampla do que da metodologia que pode criar. Então, o teu terreno ele não é igual ao terreno do vizinho. Então, para mim, uma dica prática e que está em muitas metodologias, mas que a gente pula a etapa conversa com o teu potencial cliente, que ainda não comprou, não entendeu o contexto dele, mas conversa e principalmente observa o teu cliente usando para saber, será que aquilo ali confirma a informação, aquela hipótese que eu tinha virou essa realidade. Vamos transformar isso de novo numa hipótese. Será que se eu fizer parecido, você vou continuar crescendo do mesmo jeito? Então, acho que você consegue trazer dados primários também. Então, método científico é também sobre observar, criar novas hipóteses com base no seu contexto e voltar para testar de novo. Boa, nada substitui o que você está vendo no solo. E você, Marcelo Furtado, o que você diria? Destila agora os seus aprendizados em uma fala de 1 minuto aqui de toda a tua carreira. Isso, em uma fórmula. Uma equação, talvez.
Não, Sei, perfeito, vamos pensar. talvez uma equação. Não, eu convido todo mundo a arrastar para cima no meu Instagram, comprar o meu curso, que é onde eu falo. Não, na verdade, olha só que loucura, né? Aqui, o uso dessas fórmulas, você é o paciente e você é o médico ao mesmo tempo. O que que eu quero dizer com isso? Quem vai julgar o melhor remédio vai ser você, e quem vai julgar qual é a sua dor vai ser você. Você vai ter que fazer os dois papéis, você vai estar sentado na mesma mesa com os dois chapéus, de médico e de paciente. Nesse sentido, primeiro, não invente problema por causa de fórmulas e metodologias. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes essas fórmulas e metodologias são tão bem escritas que você quer usar elas a qualquer custo, mesmo que você não tenha aquele problema. Putz, esse desenho aqui de time de produto é tão legal, cara. Pô, que legal essa história dessa pessoa aqui que chama Growth Product Dev Management Power Plus, tal. Meu, eu vou criar isso aqui na minha... Peraí, você tem esse problema na sua empresa? Você está com um problema de produto? Se você não estiver, surpresa, cara, você não precisa desse remédio. Então não invente o problema para usar o remédio. Segundo, nessa linha de paciente médico, ok, eu estou com uma dor. Tenha certeza de que o contexto, como o Vitor bem falou aqui na nossa conversa, onde aquela metodologia foi criada, fundada e proposta, era muito parecido com o seu problema. Tenha certeza disso. Quanto mais próxima, mais fácil vai ser da aplicação. Quanto mais diferente, mais difícil. Essa metodologia foi criada na Apple, nos Estados Unidos, por um cara genial, uma empresa que fatura, que tem de caixa 100 trilhões de dólares. O contexto é muito diferente do meu, então eu já sei que eu vou ter que adaptar essa história de forma muito diferente. Para isso tudo acontecer, você vai ter que ter um senso crítico muito forte, né? Então, a dica principal aqui é faça a brincadeira do fato ou opinião e veja como está seu senso crítico. Você sabe diferenciar o que é fato ou opinião e comece a ter esse senso crítico nesse uso de metodologias, uso de formas que é sempre muito sexy de usar, né? É sempre muito legal. Pô, eu vou baixar aqui uma nova fórmula e vou mudar tudo na minha empresa. Isso é muito legal, assim. Para a gente que a maioria dos empreendedores, intraempreendedores ou empreendedores de empresa, o desafio intelectual, ele nos motiva, ele nos alimenta, e isso é um desafio intelectual, mudar as coisas que a gente faz. Então, a gente tem que ter uma disciplina para não mudar as coisas que estejam funcionando e saber ter esse senso crítico para saber o remédio certo para a dor certa que a gente tem. Olha aí, é um ótimo conselho. Eu acredito muito nisso, da gente conseguir ter o senso crítico. Eu acho que a gente tem que escolher poucas coisas, né? Assim, por vezes, esse é um hábito que a gente só desenvolve depois de apanhar bastante, né? Porque se eu vou ir numa metodologia, eu vou embarcar, cara, tem que ir hard. Não dá para ir soft na metodologia, dar uma lida, agora... Não, cara, é hard, né? Então, ir hard exige um compromisso de tempo, de energia e tal, muito grande. Então, assim, se você optar por fazer isso, você tem que pensar bem se vale a pena aquilo. Acho que o ponto do Marcelo é muito bom. E eu acho que tem muita gente nos ouvindo aqui, Marcelo, que deve estar pensando em criar o aplicativo Fato ou Opinião. É um aplicativo que os pais podem usar com os filhos e eles, né, toda semana tem o desafio Fato ou Opinião, vai dando pontos e tal. Então fica a dica aqui, quem está nos ouvindo, o Marcelo pode ser o mentor aí e o investidor anjo desse projeto, né, que eu achei muito legal, vou adotar. Isso foi literalmente um bom insight que eu tirei aqui da conversa com o Marcelo. Pessoal, acho que a gente, obviamente, não era o objetivo a gente ser exaustivo aqui, tem muita coisa legal sobre isso, mas a gente chegou a algumas conclusões que eu acho que pode ajudar vários empreendedores que nos ouvem, e com isso eu quero muito agradecer novamente a participação de Marcelo Furtado, que é um favorito da nossa audiência, novamente aqui com a gente no Growthaholics. Isso é uma opinião, favorita da nossa audiência, só para deixar claro, não brincadeira. Não é um... Nós temos dados, a Paula tem dashboards que mostram. Então é um fato, tá vendo como muda? Então é um fato. Não, eu que agradeço, adorei a conversa. Estar com vocês é sempre uma honra, um prazer, sempre também muito aprendizado. Adorei a conversa, espero que todo mundo tenha tido um tempo tão bom quanto eu tive aqui. Valeu. Valeu. E Vitor Andrade, novamente aí, valeu. Acho que foi bem interessante aí os pontos que a gente levantou.
Pessoal, obrigado também, Pedro, Marcelo, é como eu digo, um prazer, né? Conheci o Marcelo lá atrás, tem boas histórias para contar, a gente podia fazer um episódio só com histórias de empreendedores, eu tenho algumas boas do Marcelo, então muito bom estar com vocês aqui, isso ainda mais falando sobre esse tema, que é algo que todo empreendedor se pega em algum momento, não, mas eu tenho que ser PLG, eu tenho que fazer XYZ, e é isso, você precisa disso, depois você vai aplicando, mas mais uma vez, obrigado, pessoal. Valeu! Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas nas redes sociais e não esqueça de marcar @aceventures. Para ir além do assunto de hoje, eu recomendo o episódio 234, onde eu bato um papo muito interessante com 2 conhecedores do assunto para tentar responder a pergunta: existe framework para escalar um negócio? Espero que goste e até a próxima!